Olá, João, muito bem-vindo e obrigada pelo seu tempo e em falar connosco. Gostava de apresentar hoje o nosso primeiro convidado nesta primeira nossa iniciativa, aquilo do Tools for Edu para o ano letivo. E tenho o prazer de estar a falar então com o João Santos, chefe adjunto e responsável pelo ensino profissional na Direção-Geral do Emprego da Comissão Europeia. O que é que a Comissão Europeia faz no setor da educação? Ok. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Portanto, a Comissão Europeia tem um papel a desempenhar essencialmente no apoio e a complementar aquilo que é as responsabilidades dos Estados-membros no setor da educação. O Tratado da União Europeia é muito claro, há dois artigos que tratam disso, é o 165 e 166, que define muito claramente, portanto, nós não temos competências na área da educação no sentido de dizer aos Estados-membros o que é que têm de fazer. O que nós podemos fazer é, e eu penso que é essa a beleza da Europa, é, estando aqui em Bruxelas, nós temos contactos regulares e reuniões regulares com todos os Estados-membros e podemos identificar aquilo que são necessidades onde nós podemos, exatamente pela experiência que temos e a visão global daquilo que está a acontecer no mundo e também na Europa, de alguma forma ser a origem de uma partilha das melhores experiências que há. E, portanto, vemos coisas que acontecem muito bem na Finlândia ou na Alemanha e expomos isso aos outros Estados-membros para depois verem de que forma é que isso pode ser, de alguma forma, transposto para aquilo que é a realidade nacional. Mas, portanto, é importante que fique claro que a União Europeia, os Estados-membros, na sua sabedoria, há áreas políticas em que deram competências específicas à União Europeia, como, por exemplo, tudo o que tem a ver com a política comercial e política de concorrência. Na área da educação, nós complementamos e apoiamos aquilo que os Estados-membros fazem, mas não temos qualquer competência, por exemplo, definir currículos ou duração dos cursos, ou seja o que for. Mas temos, portanto, tanto na área política este papel de coordenação, temos recomendações do Conselho que nós propomos normalmente para identificar áreas estratégicas onde temos de trabalhar em conjunto na União Europeia, e depois temos um conjunto de recursos financeiros, como o programa Erasmus, o Fundo Social Europeu, que permitem implementar aquilo que nós chamamos de políticas europeias, que são, no fundo, um acordo que existe entre a Comissão, os Estados-membros e, normalmente, os parceiros sociais, principalmente naquilo que diz respeito à educação de adultos e aquilo que diz respeito à formação profissional, onde o diálogo com os parceiros sociais também é extremamente importante, porque são eles que sabem em que direção é que o mercado está a ir, em que área é que são necessárias competências específicas e, portanto, tentamos trabalhar com todos estes parceiros no sentido de procurar as melhores respostas para aquilo que são os desafios do futuro. Basicamente, resumindo, podíamos estar aqui umas 2 horas a dizer-lhe tudo aquilo que fazemos, mas eu tentei ser sucinto naquilo que é o trabalho que nós fazemos. E funcionou, está a funcionar. Okay. Então, antes de lhe perguntar o que é que faz aqui nesta área de sua área mais atual, perguntava-lhe, a nível do ensino básico e preparatório, embora eu sei que não é a sua área, mas há aqui algumas tendências que vê, grandes tendências, mas não lhe vou perguntar o que é exatidão, mas Sim. Não, eu penso que não é só para esses setores do ensino que disse, eu penso que para o ensino em geral nós estamos num momento de grande transformação, eu diria, e a crise Covid de alguma forma veio acelerar tudo. Só para lhe dar um exemplo de um dos grandes desafios que tem a ver com a digitalização. Sabe que nós há muitos anos que andamos a falar com os Estados-membros e com todos os técnicos na área da educação na necessidade de digitalizar, eu peço desculpa porque por vezes eu sou português, mas já vivo em Portugal, fora de Portugal há muitos anos e por vezes tenho dificuldade em alguns termos. Mas trazer tudo o que é tecnologias digitais para o sistema de ensino é uma coisa que já andamos a falar há muitos anos, mas havia assim como que uma ideia, ok, isto é uma coisa que é preciso fazer, mas temos 5, 10 anos, vamos fazendo isto com calma, preparando os professores, preparando os conteúdos para poderem ser ministrados de forma online e pronto, utilizando todas as tecnologias que há, simuladores e tudo isso. E de repente veio o Covid e numa semana, coisas que nós pensávamos que poderiam demorar 5 ou 10 anos, tivemos de muito rápido, tiveram as escolas, os professores, os alunos, tiveram muito rapidamente a adaptar esta nova realidade.
E aquilo que se verificou é que, de facto, houve grandes dificuldades. Por um lado, professores que não estavam preparados para, de um dia para o outro, começar a ensinar dessa forma, não foram preparados para isso, é normal que tenham tido dificuldades. Viu-se grandes dificuldades também na área de infraestrutura, portanto, incapacidade, por vezes, da rede de responder àquilo que são as necessidades. Também em termos de equipamentos que os alunos têm em casa, não podiam, porque e aí eu penso que as diferenças sociais tornaram-se ainda mais evidentes, portanto, alunos que em casa, porque os pais têm a possibilidade de ter bons equipamentos, conseguiam conectar-se muito facilmente, outros que tinham grandes dificuldades, e portanto eu penso que a digitalização, tanto em termos de conteúdo, o que é que temos de ensinar aos alunos em termos de competências digitais, como é que o sistema de ensino se está a transformar por causa das competências digitais e por causa das tecnologias, portanto, a forma como se ensina e a forma como se aprende, penso que essa é uma área muito importante, que a Covid, de alguma forma, veio acelerar, mas eu penso que os grandes desafios para o futuro têm a ver com esta grande transição que nós temos, a transição digital e a transição climática também, esta da green transition, como dizem. Porque a atual Comissão, em particular, quando tomou posse, uma das principais iniciativas foi aquele Green Deal, em que tentamos, de alguma forma, apontar um sistema de desenvolvimento económico para a Europa, para o futuro, que seja muito mais sustentável, muito mais, com muito mais eficiência energética, por exemplo, mas não é só uma questão de eficiência energética, é tudo que tem a ver com as alterações climáticas e assegurar que o nosso modelo económico de desenvolvimento na Europa está adequado a isso. E, portanto, não basta dizer que vamos ser verdes, é preciso que toda a população tenha as competências também, eu não estou a falar só de competências específicas que têm a ver com eficiência energética ou com determinadas profissões, mas também a forma como as atitudes das pessoas perante a vida, não é? Como é que reciclam, como é que se comportam no dia a dia, como é que têm mais atenção em não gastar energia inutilmente, e portanto isso são tudo coisas que também a escola, o sistema escolar tem uma grande responsabilidade em transmitir esse tipo de atitudes, esse tipo de procedimentos e tipo de competências específicas, como disse também, para profissões que vão necessitar cada vez mais tanto de competências digitais como competências na área da economia verde, não é? E, portanto, eu penso que esses são os grandes desafios e, portanto, a partir daí, quando se fala de digitalização, como disse, o grande desafio que é para preparar as escolas, os professores, que vão ter de repensar a forma como participam no sistema de ensino, não é? O papel que tem o professor, papel tradicional, ter o professor à frente de 20 alunos que estão ali a debitar a informação e os alunos estão a... Eu penso que isso já não existe na maior parte das escolas, mas cada vez mais, portanto, o professor tem um papel de alguma forma, orientar os alunos para eles próprios aprenderem, e temos de ter um sistema de ensino que seja capaz de preparar as pessoas para entenderem que aprender é uma coisa que nos acompanha ao longo da vida, portanto, não é uma fase da nossa vida. Tradicionalmente, a ideia era que o sistema escolar começa aos 6 anos, depois alguns vão até a universidade ou não, 25, 26 anos, acabam, vão para o mercado de trabalho e estão preparados, e depois fazem um cursito aqui ou lá e estão preparados para o resto da vida. Eu penso que a velocidade com que tudo está a acontecer é de tal forma grande que já ninguém se pode dar a esse luxo, mas eu penso que temos de não ver isso como algo de negativo, mas uma realidade, não é? É preciso continuamente estar atento a novas tecnologias, a novas formas de pensar e ter a capacidade de ir aprendendo ao longo da vida, não é? E depois também há tudo aquilo que tem a ver com aquelas competências digitais, transversais, de comunicação, capacidade crítica, poder diferenciar aquilo que é fake news do que é que não é, portanto, tudo que tem a ver também com a participação cívica e a capacidade das pessoas de entenderem o que acontece e de se posicionar de alguma forma na sociedade. E sobre isso, João, ainda antes de lhe perguntar a área onde passa a maior parte do seu tempo, perguntava-lhe, pegando nas suas palavras, portanto, durante o Covid houve aqui uma grande transformação, e os professores tiveram que se adaptar a uma nova realidade, não é? Ora, nós, e estando o João na área do ensino, portanto, as universidades não prepararam os professores para esta realidade, não é? Toda a gente teve que aprender fazendo. Hoje tem bons exemplos do que é que de outros Estados-membros, do que é que a nível da formação dos professores, vê aí alguma alteração que
está a acontecer? Já havia boas práticas para tentar preparar os professores para esta mudança rápida que está a acontecer? Ou está a ser discutido? Não, não, sem dúvida nenhuma que tem havido progressos assinaláveis. Há países que nessa área, né, tudo que tem a ver com a formação de professores, tanto a formação inicial como depois a formação contínua, há países que são excepcionais nesse aspecto, basta dizer a Finlândia, os países nórdicos em geral, mas talvez a Finlândia seja um dos melhores exemplos. Há práticas muito boas. Há também iniciativas europeias. Nós temos, por exemplo, o Teachers Academies, que faz agora parte do programa Erasmus, em que estamos a dar apoios a universidades e entidades que são responsáveis pela formação dos professores para se juntarem em projetos e partilharem experiências, porque, quer dizer, nós, de alguma forma, é aquilo que eu lhe disse antes, tínhamos um horizonte de necessidade de atuar que era de alguns anos. E, de repente, isso tudo mudou, não é? E, portanto, não há ninguém que tenha uma fórmula mágica. Não há uma fórmula mágica, não há um caso que eu lhe possa dizer, olha, vão ver o que fizeram ali na região de Stuttgart, que aquilo é que é o último grito. Não, isso não existe. Há muita coisa que estamos todos a aprender, não é? Ninguém tem uma solução mágica e eu penso também a dinâmica das alterações que estão a acontecer, também com as novas tecnologias, com aquilo que é possível hoje fazer com simuladores, com realidade virtual, principalmente na minha área, que é a formação profissional, isso está a evoluir muito rapidamente e tem de depois ser também integrado naquilo que é a preparação inicial dos professores para o sistema de ensino, não é? Mas eu direi que se há alguma coisa a realçar do Covid, é evidente, foi péssimo em tudo aquilo que teve impacto na economia e nas pessoas que infelizmente foram, a saúde foi afetada por isso, mas eu penso que há um lado positivo, perversamente positivo, que é a necessidade de ter transformado de alguma forma, dado um sentido de urgência, que está a acontecer muita coisa, muito variada e alguma dela muito, muito boa. E eu penso que se nós olharmos para trás e a impreparação que de facto havia e os resultados que conseguiram as escolas, os países, os professores, os alunos e os pais que tiveram de todos partilhar neste grande desafio, eu penso que os resultados foram de facto assinaláveis. E nós temos um website na Comissão da Direção-Geral da Educação e Cultura que tem inclusivamente um resumo do que é que foram as principais medidas em cada país para confrontar aquilo que foi o desafio do Covid, e eu penso que há lá exemplos excelentes de facto, de muito boas práticas que foram inventadas, em alguns casos, à última da hora, mas que têm vindo a funcionar e a responder àquilo que são as necessidades. Perfeito, tentarei então partilhar após a nossa entrevista. João, e agora então sim perguntava-lhe, e já desvendou aqui um bocadinho a maior parte do seu tempo hoje, o que é que faz e em que ensino, qual é este ensino que tem, que passa a maior parte do Sim, seu sim. tempo? Eu, como disse no início, eu trabalho na Comissão há 31 anos, tive, e essa é uma das belezas aqui da Comissão Europeia, tem muitas, mas essa é uma delas, permite-nos mudar como que ministério para ministério com alguma facilidade. E, portanto, nestes 31 anos que estou na Comissão, já estive em política externa, já estive nos fundos estruturais, inclusive com Portugal, com o Fundo Social Europeu, onde geri alguns programas operacionais aqui a partir de Bruxelas. Já estive na investigação científica e agora estou na parte da formação profissional, como disse bem no início, há já alguns anos. Portanto, os sistemas de ensino, se quisermos, para simplificar, podemos dizer que há 4 grandes blocos. É o sistema do ensino básico e secundário, primário e secundário, aquilo que vai, normalmente, os jovens entre os 6 anos de idade até aos 18, 19 anos. E depois temos, portanto, esse sistema de ensino. Depois há o ensino profissional, que é aquilo que normalmente, eu estou a falar do ensino oficial, não é? Porque depois existe tudo que tem a ver com formação profissional contínua para adultos, isso é uma outra história. Mas o ensino profissional, que tipicamente na Europa é os jovens entre os 15 e os 19 anos, portanto, nos últimos 3 anos do ensino secundário, não é? Depois existe um outro sistema de ensino, que é
portanto, as universidades, o ensino superior, e existe um outro, portanto, isto é da forma como nós classificamos aqui na Europa, não é? E depois existe a educação de adultos. Portanto, há estes 4 grandes setores, existe depois também aquela parte do ensino pré-escolar, mas eu integro isso na parte do ensino escolar. Mas, basicamente, há estas grandes áreas, o programa Erasmus, por exemplo, está organizado assim, e o meu trabalho, onde eu passo a maior parte do tempo, dedicado é tudo aquilo que tem a ver com políticas na área da formação profissional e não só a parte política, como também os fundos europeus de financiamento, portanto, o Erasmus+, em particular, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Desenvolvimento Regional, em alguma parte também apoia o ensino, e agora, por exemplo, este Fundo de Resiliência e Recuperação, que é um fundo novo. E, portanto, tenha esta área política e tenha esta área do financiamento, mas, como disse, no setor do ensino da formação profissional, que se formos olhar para o ensino regular, é os jovens entre os 15 e os 19 anos, tipicamente, mas também depois, essa é aquilo que chamamos a formação profissional inicial, portanto, que é dar uma qualificação às pessoas para irem para o mercado de trabalho, mas depois existe toda uma área da formação profissional que tem a ver com adultos, tem a ver com tudo o que é atualização de competências, aquilo que em inglês normalmente chamamos upskilling and reskilling, não é? Portanto, essa parte também é englobada como sendo formação profissional. E, portanto, eu estou nesta parte e tentando, portanto, mas é importante dizer que estes 4 grupos do ensino que eu mencionei não estão isolados, todos eles interagem uns com os outros, porque os alunos, por exemplo, quando estão no ensino secundário, quando chegam aos 15 anos, escolhem normalmente se querem ir para a área mais vocacional da formação profissional, que é para, quando acabam o ensino secundário, ter não só um diploma ou um certificado conforme acabaram o ensino secundário, mas como também uma qualificação, um diploma que diz esta pessoa está qualificada para ser, sei lá, um cozinheiro, um técnico de informática. Em alguns países o ensino profissional até é responsável pelo setor da enfermagem. Portanto, as pessoas não vão... Em Portugal, por exemplo, se uma pessoa quiser ser enfermeiro, vai para a universidade. Em muitos países vai para a área do ensino profissional, pode ser a nível secundário ou também a nível terciário, mas do ensino superior, mas na área da formação profissional. Mas, portanto, é esta basicamente a área onde eu passo os meus dias. E a vantagem do ensino, a vantagem, lá está, como dizia, todos eles se comunicam, mas a vantagem do ensino profissional no fundo, ter as mãos na massa, é porque desenvolve o indivíduo de uma outra forma. Quais são as vantagens desse ensino? Boa pergunta. O ensino profissional, talvez seja bom dizer isto, que na maior parte das pessoas normalmente é visto de uma forma um bocadinho negativa, eu direi. E em Portugal, principalmente. Não é assim em todos os países, mas em Portugal o ensino profissional durante muitos anos foi visto como o ensino alternativo. Ou seja, se os jovens abandonam o sistema escolar por qualquer razão ou têm dificuldade no sistema tradicional de ensino, então vamos para o ensino profissional. Se há problemas sociais, vamos levar estas pessoas para o ensino profissional. E, portanto, o ensino profissional, por vezes, é visto, e em Portugal, infelizmente, isso é um bocado assim, ainda um bocado como que uma forma de ensino de segunda categoria. Mas em muitos países não é assim. Eu digo, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, onde 75% dos alunos vão para o ensino profissional, é visto, e eu penso que é essa a grande beleza do ensino profissional, é que permite aos jovens, em particular, eu vou focar mais nos jovens, mas isto também se pode aplicar aos adultos, permite aos jovens fazer o sistema de ensino normal, portanto, todo o ensino desde os 6 anos de idade até aos 18, e sair do sistema de ensino não só com um certificado que lhe permite depois ir para o ensino superior, mas também já ficam preparados para uma determinada profissão, ou seja, não perdem nada por ir para o ensino profissional, mas têm a oportunidade durante 3 anos de estar também a aprender, e em alguns casos, quando existe o sistema de aprendizagem, os apprenticeships, lhe permite também, por vezes, estar ligado a uma empresa muito concretamente, em que passam parte dos dias na escola, a aprender a parte teórica e também como preparar a parte prática, e depois vão para uma empresa e estão de facto a trabalhar como outros indivíduos e a aprender com formadores que estão lá uma determinada profissão. E, portanto, eu diria, eu venho do ensino profissional, portanto, eu em Portugal estudei no ensino profissional numa escola em Alcântara, que não sei se ainda existe, chamava-se Fonseca Benevides,
a escola Fonseca Benevides em Alcântara, no Largo Calvário, e eu tirei na altura, isto estamos a falar já há muitos anos, um curso complementar de radiotecnia, ou seja, eu fiz tal como os meus colegas, eu tenho primos da mesma idade, eles foram para o ensino tradicional e, portanto, fizeram os liceus, não é? E depois daí foram para a universidade. Eu não fui para os liceus, porque eu gostava de mexer na massa, como disse, de aprender qualquer coisa muito concreto, e fui para a área de eletrónica e, portanto, fiz o ensino, na altura chamava-se complementar, mas o ensino profissional dentro do sistema de ensino, que me deu um certificado como radiotécnico, que é uma profissão que já não existe, mas isto mostra como as coisas mudam, e também a minha idade, talvez. Eu, portanto, fiquei com esse diploma e também com o diploma do ensino secundário, que permitiu depois ir para um Instituto Superior Técnico, por exemplo. E, portanto, eu diria que a beleza da formação profissional é precisamente essa, é alargar horizontes. E alargar horizontes, eu penso que é bom para o indivíduo, para mim foi excelente. Hoje estou na Comissão Europeia, imagino, andei a aprender numa escola em Lisboa, a mexer em rádios e a alterar lá aquelas válvulas e arranjar isso tudo, e hoje estou na Comissão Europeia. Isto mostra como também o ensino profissional dá-nos as bases para depois podermos adaptar aquilo que é necessário. Mas respondendo concretamente à sua pergunta, eu acho que a beleza do ensino profissional é esta, essencialmente, é dar aos jovens não só todas as bases para, se quiserem ir para a universidade, irem, mas mais do que as pessoas que vão, para os alunos que vão simplesmente para os liceus, dar-lhes também uma competência muito específica que depois de terminar isso, têm uma qualificação, podem decidir, eu agora gostei tanto de eletrónica que vou para o técnico para tentar ser engenheiro, ou gostei tanto de eletrónica que vou já arranjar um emprego e eu quero porque circunstâncias da vida levam isso, ou seja, o que for, e vai para o mercado de trabalho com uma qualificação, não vai trabalhar uma coisa qualquer que não sabe o que acontece a muitos alunos que vão para o sistema tradicional de ensino, depois não vão para a universidade e vão para o mercado de trabalho sem qualquer preparação para qualquer profissão, não é? E, portanto, eu penso que essa é uma das grandes vantagens e, portanto, a ideia que normalmente se tem, que o ensino profissional é uma coisa só para quando nada mais funciona, também é isso. O ensino profissional está lá para os alunos que abandonam o sistema escolar precocemente, ou seja, é uma segunda alternativa, mas reduzir o ensino profissional a isso, eu penso que é errado. E, olha, países como a Suíça, por exemplo, como disse, tal como na Áustria, 75% dos alunos na Suíça vão para o ensino profissional e começam a carreira normalmente como aprendizes. E pouca gente diria que a Suíça é um país atrasado, ou é um país com poucas qualificações, ou com uma economia atrasada, e, portanto, isso mostra que a aposta no ensino profissional pode ser uma aposta excelente, como sociedade e como indivíduos, porque permite alargar horizontes e não estreitá-los. E se calhar, olha, eu posso falar do meu exemplo, que eu fiz o percurso oposto. Portanto, eu fui, não fiz ensino profissional, fui para a universidade e se calhar a minha, preconceito era que o ensino profissional era muito específico e eu não sabia o que queria fazer, não é? E, portanto, o que está-me a dizer é que é completamente falso, não é? Portanto, eu vou só aprender uma coisa específica, mas eu não fecho opções para aqueles casos que ainda não sabem. Exatamente, é aquilo que lhe estava a dizer, portanto, tem tudo aquilo que um aluno do sistema tradicional tem, mas tem mais qualquer coisa. Se quiser fazer qualquer coisa com isso, eu posso lhe dizer, por exemplo, a minha transição da escola para a universidade, para o técnico, foi muito mais fácil porque eu andei 3 anos, antes sequer de ir para a universidade, a aprender qualquer coisa que depois me facilitou esse ingresso no ensino superior. Depois, é evidente, eu mudei, depois de engenharia, fui para áreas completamente diferentes, de gestão e de política internacional e tudo isso, mas quer dizer, o facto de fazer uma escolha aos 15 anos de idade para uma área do ensino profissional, simplesmente alarga horizontes. Depois, se quiser ir para uma outra coisa qualquer, vai, como se tivesse ido para o ensino tradicional, mas se quiser focar em qualquer coisa, tem ali já qualquer coisa, não é? E há muita gente, muitos jovens, que logo desde o início têm uma grande vocação, ou sei lá, ou para ser grandes cozinheiros, grandes chefes, ou trabalhar na área de informática, de desenhar web design, seja o que for, e as pessoas querem isso, começar de cedo, porque é que não hão de desenvolver essas competências, mesmo que depois alterem, não é? E hoje, bom, e vivemos também num mundo diferente, não é? As coisas também evoluem muito mais rápido e sempre foi bom, se calhar, ter a mão na massa. Hoje
bom, é igualmente importante, não é? Porque pelo menos sei algo prático, não é? Nós falávamos com alguém também do Instituto Superior Técnico, o professor José Epifânio, e ele falava disso, não é? Que muitas vezes os alunos estão na universidade e têm muito falta de prática, não é? E até há também depois esta questão também que também se discute às vezes na Europa, que é há muitas pessoas a fazerem o doutoramento ou a fazerem conhecimento mais teórico e não existe depois uma aplicação prática. E isto se calhar é porque se calhar dividimos muitas pessoas, não é? Exatamente, e sabe que, já que estamos a falar da formação profissional, que é o meu bebé, eu gosto muito de falar disso, podíamos estar aqui muito tempo, dizer-lhe que, sabe que uma das coisas boas da formação profissional, mesmo, vamos supor, uma pessoa escolhe uma determinada área para a formação profissional, depois decide que ao fim de 3 anos, ok, gostei desta experiência, mas não é isto que eu quero. Mas eu penso que há outros elementos muito positivos de fazer uma escolha da formação profissional, que é o facto, e por exemplo, em Portugal, a Fundação Luso-Alemã está a trabalhar muito nisso, no sistema dual, que permite aos jovens não só estar numa escola a aprender uma determinada profissão, algumas especificidades técnicas, mas como também a expõe ao mercado de trabalho. Ou seja, por exemplo, no sistema de aprendizagem, que é uma forma de levar a cabo o ensino profissional, um jovem é confrontado com a realidade daquilo que é o mercado de trabalho. Ou seja, vai a uma empresa, trabalha lá, está ao lado de adultos que estão a fazer o seu trabalho, tem um formador que lhe ensina, tem de começar a entender o que é o mercado de trabalho, o que é respeitar horários, o que é ter responsabilidades, o que é portanto, interagir em equipa com outros indivíduos. E, portanto, se forem para o sistema de ensino tradicional, chegam ao fim do ensino secundário e não têm nada dessa experiência, porque não há. E, portanto, isso só aquela responsabilidade de saber, mesmo depois não sigam essa profissão que estão a tirar a qualificação, mas aquela responsabilidade de saber que têm de lá estar às 8 da manhã ou às 9 da manhã, que têm de desempenhar e que têm de interagir com colegas, que por vezes acontecem problemas que há para ter uma máquina que avariou, como é que eles levam depois a cabo todas as ações que são necessárias para resolver. Simplesmente estar exposto a isso é uma lição de vida Não, que, se seguirmos o ensino secundário normal, é muito difícil conseguir. E só por isso, eu acho que já lhes permite ter competências transversais que os prepara para seja o que for para o resto da vida. Sigam depois a profissão que seguirem. Aquela experiência inicial num ambiente que não é hostil, porque as pessoas entendem que são alunos, não podem exigir demasiado deles, mas entrar naquele ritmo de exigência de saber o que é o mercado de trabalho, o que é as empresas, o que é que as pessoas têm de fazer o esforço para ter o ordenado no fim do mês, como é que se comportam uns com os outros. Eu acho que isso é uma experiência única que permite ao jovem, de alguma forma, adquirir competências que lhe vão ser úteis para o resto da vida. Concordo, e olha, já agora dou um exemplo, em algum momento na minha vida eu conheci era uma pessoa, era alemã, vinha de um sistema dual e era muito mais nova do que eu e tinha uma grande maturidade, e exatamente por isso, porque tinha estado a trabalhar, porque tinha estado numa empresa, porque já conhecia como os projetos funcionam, portanto sim, assino por baixo tudo o que disse e muito obrigada aqui por partilhar isso connosco. Agora, se calhar, indo aqui para um tema próximo, lifelong learning, não é? Este passo aqui do aprendizagem de adultos, o que é que devia acontecer nesse espaço e também a introdução de novas tecnologias, não é? Fala-se muito de inteligência artificial, de metaverse, o que seja, não é? Portanto, primeiro como é que a Comissão Europeia está a olhar aqui aprendizagem entre adultos e depois esta introdução de novas tecnologias? Ok. Portanto, uma de cada vez, a parte de aprendizagem ao longo da vida. Aprendizagem ao longo da vida, há pessoas que por vezes confundem e pensam que a aprendizagem ao longo da vida é aquilo que se faz quando se chega a adulto. Eu penso que a aprendizagem ao longo da vida é um conceito mais largo que tem a ver com encararmos a nossa vida como pessoas, como indivíduos, que estamos continuamente a aprender, desde que nascemos, quando começamos a aprender as primeiras palavras, água, mãe, isso, tudo isso é um sistema de aprendizagem. O que eu penso que durante muitos séculos, ou pelo menos desde a Revolução Industrial, incutiu-se nas pessoas a ideia que aprender é uma coisa que se faz entre os 6 anos de idade e
faz os anos que quiser na escola, o máximo até à universidade, e depois está feito, absorvemos tudo o que havia para aprender e que depois, ok, vamos para o mercado de trabalho e vamos de vez em quando tirando um curso aqui e acolá e estamos preparados para o resto da vida. E eu penso que com as alterações tecnológicas, sociais, de tudo que tem havido, e com a crise Covid acho que isso ficou tudo ainda muito mais exposto, eu penso que há que alterar esse paradigma e entender que a aprendizagem ao longo da vida é qualquer coisa que vamos mesmo fazendo, não só enquanto estamos na escola, não só enquanto estamos no mercado de trabalho, mas mesmo depois de sair do mercado de trabalho. Dar-lhe um exemplo muito simples. A minha mãe tem quase 90 anos e hoje, para marcar uma consulta médica, mesmo em Portugal, ela vive em Portugal, se uma pessoa tiver competências digitais, vai ao site de um hospital qualquer e consegue ir lá procurar o especialista, que horas é que está disponível, faz a marcação por internet. IRS, a mesma coisa, vai ao portal do cidadão, se precisar de atualizar o bilhete de identidade, tudo isso. Portanto, estamos a falar de competências digitais que são necessárias para ser ativo na sociedade, para poder funcionar como cidadão, e cada vez mais os governos, não só o português, mas como todos, estão a ter cada vez mais portais para interagir com as pessoas e, portanto, não é só competências digitais que precisamos para o trabalho, para o mercado de trabalho. É evidente, cada vez precisamos mais, todas as profissões estão a ficar cada vez mais digitalizadas. Mas eu acho que para podermos ser cidadãos, para podermos exercer a nossa cidadania, é preciso entender que temos de continuamente aprender. A minha mãe, é difícil convencê-la agora a aprender competências digitais. Nunca aprendeu, não aprendeu, e cada vez que ela precisa fazer o IRS, telefona-me para Bruxelas: ó João, olha que temos de fazer o IRS, e eu a partir de Bruxelas faço o IRS, ela lá me envia os documentos todos e eu faço a partir daqui. Mas eu penso que, pronto, ela tem a sorte de ter um filho que faz isso, mas nem todos os pais têm filhos que lhe podem fazer isso. E, portanto, eu penso que é preciso que nós, todos, cidadãos, entendemos que aprender ao longo da vida é cada vez mais necessário se queremos beneficiar daquilo que são, neste caso, os serviços públicos ou de empresas que metem à nossa disposição, mas cada vez mais temos a entender que aprender novas... Eu estou a falar de digitais porque é aquilo que há mais na voga, mas mesmo, e disse isso no início, por causa da transição. Antes desta pequena interrupção, estava a falar da aprendizagem ao longo da vida, estava a dar o exemplo da minha mãe, estava a dar o exemplo de as pessoas terem, por vezes, atitudes em relação àquilo que é a proteção ambiental, que não é o melhor, e o papel que o sistema de ensino, seja aquele formal, seja o sistema de ensino não formal, principalmente para adultos, tem em alterar mentalidades e preparar as pessoas para isso. Mas, portanto, o que eu estava a dizer é que é muito importante que não se entenda a aprendizagem ao longo da vida só como uma coisa de adultos, é de facto aquilo que temos de fazer como indivíduos se queremos ter qualidade de vida, se queremos ter boas oportunidades de empregabilidade e se queremos ser cidadãos que participam ativamente naquilo que é a construção de uma sociedade sustentável e equilibrada. E, portanto, a aprendizagem ao longo da vida, hoje mais que nunca, é importantíssimo por causa destas transições que eu mencionei, e eu penso que aquilo que está a ser feito, tanto a nível europeu como nos Estados-membros, é uma atenção cada vez maior à educação de adultos, à educação e formação de adultos, para tudo aquilo que tem a ver, se quiser, com aquilo que em inglês chamamos upskilling and reskilling, assegurar que as pessoas, por causa dos desenvolvimentos tecnológicos e não só sociais também, são capazes de, primeiro de tudo, estar motivadas para querer aprender, porque há muita gente que foi educada em gerações em que aprender ou ir para a escola ou ir para um instituto de formação é uma coisa que se faz quando se é novo, mas eu penso que isso é uma coisa ao longo da vida. O exemplo que eu dei da minha mãe, uma pessoa que não está no mercado de trabalho, mas que também ela necessita de aprender, e os Estados, as organizações não governamentais têm de ter respostas, soluções para atrair estas pessoas para quererem estar envolvidas na aprendizagem ao longo da vida e aumentar as suas competências. Portanto, eu penso que a aprendizagem ao longo da vida é uma coisa que vai ter de ser ensinada desde o início, que temos todos de fazer, mas temos de fazer, não podemos ver isto como um castigo, como se fosse, agora até tenho de aprender. Temos de ensinar as pessoas a ter gosto por aprender, a ter gosto por querer saber coisas novas, porque isso traz-nos vantagens como indivíduos, traz melhor qualidade de vida, podemos aproveitar tudo o que a vida nos proporciona de uma forma mais informada e melhor.
E pegando nisso, João, a ver com essa questão, portanto, se hoje, porque as coisas vão mudar, eu Eu tenho. deixei de ouvi-la. Ah, consegue-me Não ouvir estou a agora? conseguir ouvi-la. Ah, agora está melhor. Estão a ouvir? Eu acho que estamos Está com bom. algum delay. Deixa-me só ver se. Está tudo a Ah, funcionar? sim, está-me a ouvir? Eu estou a ouvi-la. Se hoje é mais importante portanto, self-awareness, não é? Portanto, eu ter a própria, eu conhecer-me a mim e como é que vou aprender, estamos aqui a falar, e eu não sou professora, portanto, estou a falar, estou a fazer a pergunta de uma forma muito leiga, mas Uhum. hoje nas escolas, nós, e ao longo da vida, nós temos que passar conhecimento, mas também a pessoa conhecer-se ela própria e como é que ela vai aprender ao longo da vida. Estamos a falar de desenvolvimento pessoal, além de falar de conteúdos, há aqui uma também transformação a nível desse aspecto? Eu penso que há, porque isto que eu estou a dizer, se houver professores a ouvir, vão pensar, mas este indivíduo deve pensar que não pensámos nisso ou não sabemos disso. Eu sei que há. Eu penso que está a haver, há uma consciencialização cada vez maior e eu penso que em Portugal os progressos que têm havido a nível de ensino têm sido tremendos nos últimos anos. Ainda me lembro quando comecei a trabalhar no Fundo Social Europeu, Portugal tinha, portanto, taxas de abandono escolar a rondar os 40%, hoje estamos entre os melhores da Europa. Portanto, tem havido, pode-se dizer que às vezes aqui e acolá, em termos da qualidade do ensino, se calhar não tem acompanhado a massificação que tem havido, mas eu penso que em geral tem havido grandes esforços dos governos. Eu acho que isto que eu estou a dizer, qualquer pessoa que esteja no sistema de ensino sabe perfeitamente. Portanto, tem de haver uma mudança de paradigma mental e isso começa precisamente por as escolas prepararem os alunos, dizerem, olha, vocês estão aqui, ou os jovens, estão aqui a aprender para aprender o resto da vida. Estão aqui, portanto, e eu penso que o papel do professor cada vez mais é esse, em vez de, por exemplo, estar a debitar matéria, direcionar os alunos para eles próprios explorarem a matéria, explorarem a sua, entenderem-se a eles melhores, em que áreas são melhores, em que áreas precisam mais de apoio, e o papel do professor é precisamente esse. Eu penso que existe uma consciencialização global daquilo que é necessário fazer, mas o trabalho que há a fazer é tremendo, hein? Isto não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. E associado a isso, e acho que já se vê algumas forças nesse sentido, mas é o facto destes exames, não é? Da escola não preparar só para fazer exames, para ir para um segundo, não é? Fala-se muito, pelo menos, no acesso à universidade, não é? Eu tenho que fazer os exames para depois irem para as universidades. Se calhar não tanto o aspecto em Portugal, que conhecemos bem, mas se calhar se nos trouxer uma perspectiva mais de fora, ou seja, falou-me que há cerca de 50% que vão para o ensino profissional, não é? Quando são jovens, nestes 15 aos 19. Também está a haver uma transformação de haver menos notas, de haver menos médias, como é que isso se coaduna com este sentido de desenvolver as pessoas para aprender e não estudar para um exame? Quer dizer, isso varia muito de país para país. Há países, eu vou voltar outra vez a falar na Finlândia, mas a Estónia e há outros, que esse aspecto dos exames e de aferir as pessoas por aquilo que elas conseguiram entender num processo de massificação do ensino, eu penso que nunca foi o aspecto mais relevante. Aquilo que se vê em quase todos os países é, eu peço desculpa utilizar outra vez o termo em inglês, mas é um learner-centered approach, no sentido em que há uma atenção cada vez maior para aquilo que são tantas capacidades como a vontade do indivíduo, do aluno, em que, por exemplo, na Finlândia, e eu peço desculpa estar sempre a falar do mesmo caso, mas é um dos casos que eu conheço melhor, há um projeto de desenvolvimento pessoal que cada aluno, que é desenhado pelas escolas, o sistema de ensino, e cada aluno, em que, por exemplo, há várias opções que podem ser feitas durante o sistema de ensino, em que as pessoas constroem o seu próprio percurso de aprendizagem de acordo com aquilo que é, por um lado, os seus interesses, porque é importantíssimo entender o que são os interesses do aluno, porque à partida vai ter uma muito maior motivação se aquilo que está a aprender está de acordo com aquilo que é as suas vontades. Obviamente, também dando, em
tudo aquilo que tem a ver em sistemas de orientação, portanto, guidance, não é? De entender, dar às pessoas a opção. Não se pode, é evidente, não se pode dizer a uma pessoa que tem uma vocação para a música, que nasceu com dotes musicais, dizer, epá, isso é muito bom, mas olha que se fores a isso, corres o risco de ir trabalhar uma vez por semana para um bar, porque não tens outra coisa. E vai antes para médico, que há muita necessidade de médicos. Quer dizer, não se pode forçar as pessoas a fazer isso, mas o que se deve dizer, sem dúvida nenhuma, é, olha, as perspectivas, e para isso é muito importante aquilo que se faz de sistemas de entender o que são as necessidades, o skill forecasting, em inglês, as pessoas devem entender. Portanto, entender aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, em termos de competências do futuro, aquilo que são as oportunidades, daquilo que se sabe, não é? De oportunidades de emprego que vão surgir no futuro, e dizer aos jovens, olha, tu escolhe aquilo que quiseres, mas se escolheres isto, as possibilidades de ordenado são estas, as possibilidades de emprego são estas, se escolheres esta, há aqui uma grande procura e há... Portanto, nós temos de ter sistemas de orientação profissional e de educação que informam as pessoas, mas no último lugar as opções são de cada um, não é? Mas eu penso que também, e referiu há tempos também a inteligência artificial, eu penso que com aquilo que eu vejo em desenvolvimento de inteligência artificial, ainda estamos num estado muito primário nesse sentido, mas eu penso que a inteligência artificial pode ajudar de uma forma tremenda. É evidente que há aí uma quantidade de riscos também envolvidos nisto, mas pode ajudar de uma forma tremenda a aumentar ainda mais este ênfase que há no learner-centered approach, portanto, numa abordagem que é focada naquilo que é o aluno e as necessidades do aluno. E a inteligência artificial, com o tempo, e se for desenvolvida como deve ser, eu já vi alguns projetos que estão a trabalhar nisso, vai permitir fazer aquilo que um professor não pode fazer. Um professor tem 20 ou 30 alunos, não pode dedicar muito que é as especificidades de cada aluno e ter uma abordagem específica para cada um deles. É difícil quando é responsável por uma turma tão grande. Mas a inteligência artificial talvez possa fazer isso, porque se os algoritmos forem bem desenhados, naturalmente, consegue trabalhar com cada aluno e entender aquilo que são as especificidades de cada aluno. Por exemplo, um aluno que tem maior dificuldade em determinada área de álgebra, a inteligência artificial consegue entender isso e consegue depois, de alguma forma, ter uma resposta de tipo de exercícios que é preciso fazer, tipo de ensinamento que é preciso fazer, para aquele indivíduo específico, e que é diferente de uma abordagem para outra. Eu penso que na parte de inteligência artificial há um potencial, é evidente que também existe risco de privacidade, de haver algoritmos que levam as pessoas a orientar todas numa determinada direção, existe uma quantidade de riscos, mas eu penso que existe aí um grande potencial também de fazer com que o ensino possa ser aquilo que tem sido um sonho há muitos séculos, de cada indivíduo bem tendo em atenção aquilo que são as grandes necessidades do mercado de trabalho e que lhe pode dar depois possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Deixe-me só confirmar, está a falar da aprendizagem adaptativa, não é? Portanto, é uma das formas. Exatamente. Que a inteligência artificial vai conseguir fazer isso, acho eu. Ok. João, agora mudando aqui o assunto ligeiramente, mas ainda relacionado, e tem falado muito de outros países, não é? Portanto, da Finlândia, da Áustria, da Alemanha. A nível da Comissão Europeia, portanto, nós sabemos que às vezes, e era também o que já falou no início, não é? Estamos todos a aprender e é preciso muita colaboração, mas como é que às vezes é a política portanto, de saber o que é que está a funcionar num país o intuito é divulgar e depois serem os próprios em cada país a adaptar, há conselhos de como fazer isso, portanto, fala-se muito de boas práticas na educação, como é que se partilha, o importante é partilhar, é adaptar, como é que isto se faz? Eu vou, portanto, em cada setor há formas um pouco diferentes de abordar a coisa, mas eu vou-lhe dar o exemplo da formação profissional, que pode de alguma forma ser extrapolado também para outros. O que acontece é o seguinte, eu disse no início que a Comissão Europeia tem esta função de complementar aquilo que é o trabalho de cada Estado-membro, não podemos impor nada, mas pelo facto de eu estar em Bruxelas e todos os dias lidar com colegas meus de todos os países da Europa,
permite-nos ter acesso e saber o que é que são os desafios, que são diferentes em cada país, às vezes dentro do próprio país, em cada região é completamente diferente, mas permite-nos ter uma visão daquilo que está a acontecer na Europa. E depois temos sistemas de networking e de governança, se quiser, daquilo que é a política da formação profissional. Cada 6 meses, por exemplo, temos uma reunião dos diretores-gerais da formação profissional de todos os Estados-membros, que reunimos, agora a próxima reunião vai ser já em outubro, reunimos e discutimos daquilo que são desafios comuns que todos temos. Por exemplo, a digitalização, a formação dos professores, sistemas de aprendizagem. Portanto, concordamos, apesar da diferença dos sistemas de ensino ser gigantesca na Europa, entre os países, portanto, países que têm mais uma orientação para a formação profissional, outros que têm mais na área académica. E, portanto, apesar dessas diferenças, o que é que nos une? Qual é o denominador comum que todos concordamos que é preciso uma resposta europeia para esse desafio? E, portanto, nessas reuniões que temos dos diretores-gerais de formação profissional, e depois temos outras reuniões também que acontecem de 6 em 6 meses, que é, em inglês, o nome é Advisory Committee for Vocational Training, que é um comitê de advisory, não sei como é que se diz, aconselhar a Comissão Europeia em políticas, e aí vem não só como os parceiros sociais, ou seja, membros, temos 3 representantes. Um representante do governo, um representante das entidades patronais e um representante dos sindicatos. E, portanto, conjuntamente, não só identificamos aquilo que são as grandes tendências, e, por exemplo, vem um país, a Estónia, vem dizer, olha, nós agora temos um grande problema, a Estónia não é um bom exemplo, mas a Grécia, com todos os imigrantes e refugiados que estão a passar da Turquia para a Grécia. E como é que o sistema de formação profissional pode ajudar estes migrantes a integrarem melhor a sociedade através da formação profissional? A Áustria tem esse problema, a Grécia tem esse problema, a Itália, a Suécia, a Alemanha. E, portanto, nestas reuniões discutimos aquilo que são problemas ou estruturais de longo prazo ou estes de momento que estão particularmente importantes e concordamos o que é que vamos fazer, que tipo de abordagem. E depois há países, por exemplo, a Áustria, que está mais avançada nisso, diz, olha, nós, por exemplo, estamos a integrar os imigrantes, primeiro temos um primeiro ano em que focamos na língua, e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a integração social, a habitação social e tudo isso. Depois temos um segundo ano em que começamos a dar práticas concretas desta ou daquela profissão, e, portanto, eles explicam como é que fazem isso, e os gregos, por exemplo, aprendem, ou os portugueses, também integramos alguns imigrantes, e, portanto, há um diálogo político que envolve não só a Comissão Europeia, como os Estados-membros, como também, e eu acho que na área da formação profissional isso é fundamental, os empresários, os empregadores e os parceiros sociais e os sindicatos, queria dizer, e, portanto, concordamos não só em estratégias, identificamos casos de boas práticas que outros países depois podem querer levar a cabo, como depois, e eu penso que aí é onde mais coisas mais importantes depois acabam por acontecer, é nos fundos europeus, ou seja, a partir do momento que identificamos problemas, identificamos possíveis soluções, depois o que nós dizemos, porque recorda-se que eu disse que nós não podemos impor nada a cada Estado-membro, o que fazemos, por exemplo, estou-lhe a dar um exemplo muito concreto, com o programa Erasmus é dizer, olha, nós não obrigamos Portugal a fazer assim ou assado, não dizemos que têm de fazer como fazem os alemães ou fazem os austríacos, façam o que entenderem. Porém, nós sabemos que este modelo funciona. E se vocês quiserem trabalhar com os alemães, com os italianos, com os suecos, nesta área, integração de imigrantes, digitalização, por exemplo, no sistema de aprendizagem, aprender como é que os alemães funcionam com o sistema de aprendizagem. Se os portugueses quiserem fazer isso, ou os espanhóis quiserem fazer isso, ou os gregos, nós dizemos, não estamos a impor, só que se vocês quiserem trabalhar com eles, temos aqui não sei quantos milhões para vocês apresentarem projetos para isso. E, portanto, é um incentivo para que haja esta partilha sem sermos nós, Comissão Europeia, a dizer que tem de fazer assim ou assado, porque a realidade, e isso infelizmente, se houvesse uma solução mágica, isso era fácil, fazer-se aqui um regulamento
e estava aí todos os países a impor. Mas na área da educação, como em muitas áreas, não há soluções mágicas e as particularidades de Portugal são diferentes das particularidades da Alemanha. O nosso sistema industrial é diferente, a nossa economia está de uma forma diferente. A forma como os parceiros sociais entendem a sua participação na sociedade e o papel dos sindicatos, o papel dos empresários é diferente em cada país. Na Alemanha, através das câmaras de comércio, que têm um papel por lei definido no seu papel na formação profissional, eles têm um papel muito concreto a desempenhar que em Portugal não têm. E, portanto, cada país tem de entender o que existe noutro e interpretá-lo à luz daquilo que é a sua realidade. E, portanto, não faz sentido nenhum que um burocrata como eu ou de qualquer diga a cada Estado-membro o que deve fazer. Portanto, o que eu queria dizer é que temos sistemas já que estão instalados há muitos anos de diálogo entre todos estes parceiros que eu mencionei, portanto, governos, Comissão, Estado, parceiros sociais. Temos sistemas para identificar boas práticas. E essas boas práticas podem ser resultados também de projetos do Fundo Social Europeu e, com base nisso, depois temos estes fundos como o Erasmus que, concretamente, podemos definir o tipo de calls que queremos e, portanto, com base nisso, depois dar apoios europeus para projetos serem desenvolvidos. E temos aqui centenas, e para lhe dar um exemplo, só na área da formação profissional, todos os anos, com o programa Erasmus, financiamos 600 projetos em toda a Europa que trazem parceiros de pelo menos 3 países diferentes. E parceiros não estou a falar de governos ou ministérios, estou a falar concretamente de uma escola muito específica de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal, com uma escola de formação profissional em Como, em Itália, que trabalham em conjunto para resolverem problemas eles próprios, porque a ideia sempre pode imaginar, se calhar as pessoas às vezes pensam que aqui na Comissão Europeia somos milhões de pessoas a trabalhar, nós somos relativamente poucos, comparando, somos o mesmo número de funcionários que a Câmara de Londres tem. Portanto, já está a imaginar isso. É suposto estarmos a servir 27 Estados-membros. É evidente que não andamos a limpar o lixo da rua, portanto, não precisamos de tantos funcionários como a Câmara de Londres, mas somos relativamente pequenos. E, por exemplo, na área da formação profissional, trabalhar com o programa Erasmus, somos 2 pessoas. Portanto, seria impensável que eu soubesse o que é que os portugueses ou os alemães têm de fazer. Posso é ver o que está lá bom e posso desenhar programas que depois os portugueses podem trabalhar com outros e eles próprios resolverem. Eles é que sabem os problemas que existem, os desafios que têm, qual é a melhor forma de os enfrentar e nós aqui na Europa identificamos problemas, coordenamos estratégias, apontamos soluções, mas depois compete a cada Estado-membro, com fundos europeus e com fundos nacionais, em muitos casos também, ter respostas àquilo que são os desafios específicos de cada Estado-membro. Já agora, permita-me tentar, se calhar, aproximando-nos do fim, tem a ver então, a partir do momento que as boas práticas estão identificadas ou bons resultados, depois terá então a ver com as instituições e a cultura do próprio país, em conhecer a sua realidade, mas também parece haver aqui uma tradição, por exemplo, falou no caso da Alemanha, onde as câmaras têm uma grande tradição e estão legisladas no seu papel. Portanto, aqui se calhar entra um pouco as instituições, o que é que elas estão a fazer e porque é que foi assim, não é? Porque é que uma instituição na Alemanha faz uma certa coisa e nós não é? Portanto, aí... Exatamente. Mas por vezes, eu não estou a dizer que o caso alemão é o bom e o português é o mau. Não é isso. Estou a dizer que existem normalmente boas razões para as coisas serem como são, sabe? Há uma cultura de participação social, há uma, sei lá, alguns países de defender o trabalhador no sentido de assegurar que os salários são aumentados. Há noutros países em que os sindicatos têm uma visão mais larga, estão preocupados por exemplo, a progressão na carreira está associada à formação que é preciso dar e dão mais ênfase a uma coisa do que a outra. Eu não estou a dizer o que é que está certo ou errado. Há uma cultura de participação cívica, se quiser, dos sindicatos, o papel dos empresários. Há países onde os empresários esperam quase tudo do Estado ou da Europa, que dê subsídios para isto e para aquilo. Há outros países onde essa cultura é, de alguma forma, até rejeitada. E, portanto, dependendo daquilo que é, e isto não se pode legislar, ninguém pode agora legislar, o empresário português ou o sindicato português vai começar a pensar assim, ou seja, existem razões para funcionarem como estão a funcionar, porque se calhar em determinada altura, quando foram constituídos,
a questão salarial era a mais importante e, portanto, criou-se uma tradição que o sindicato luta pelos aumentos salariais dos funcionários. E há outros países onde isso é quase que secundário, muito mais importante é assegurar que existe progressão na carreira, que isso por si só depois também vai dar aumentos salariais e que essa progressão na carreira tem de ser feita com base em informação que é resultado de um diálogo entre os sindicatos e os patrões para ver o que é necessário para que a empresa seja competitiva e que os empresários e os funcionários possam beneficiar dessa tal aumento das competências que beneficia não só os resultados da empresa, como também o funcionário que vai ver uma empresa mais estável, um emprego mais duradouro e provavelmente perspectivas de carreira muito mais longínquas. E, portanto, existem essas diferenças que não nos compete a nós, aqui na Europa, dizer o que é que está certo ou errado, compete a cada país depois as soluções que existem, por exemplo, no sistema de aprendizagem, ou as soluções que existem, por exemplo, para formar continuamente os professores, para poderem ser bons professores e ter bons resultados com os alunos, deve ser transposto àquilo que é a realidade nacional. E, portanto, essa é uma competência que nós nunca podemos substituir os Estados-membros. Eu peço desculpa, é o meu telefone. Isto é as coisas de fazer isto online, é assim, eu não desliguei o meu telefone. E como já na última pergunta, prometo que é a última Não há problema. Já estamos a falar 1h15. Eu espero. Há alguém que ouça um chato de Bruxelas a falar tanto tempo? Eu não sei, vamos ver. Senhora, não, claro que há, claro que há. Porque nós gostamos de aprender, somos um grupo para isso. Mas última questão, e perguntava então, e se calhar retomo ao que disse no início, não é? Quando se fala da. Portanto, é óbvio que todos os países têm razões porque cooperam de uma maneira ou de outra, mas há aqui às vezes também a Comissão Europeia a tentar dar alguma mensagem, e se calhar quando falamos de economia verde, não é? E se calhar estamos a tentar que todos os países caminhem juntos na mesma direção, e será a grande tendência hoje, embora muitas, não é? Cada sociedade tem as suas e cada sociedade tem que evoluir como os seus cidadãos acham, não é? Portanto, todos nós temos um papel e todas as sociedades são vivas, não é? E sempre em transformação. Mas então, se há alguma coisa que a Comissão Europeia hoje está, ou a União Europeia, será isso, é esse mundo mais verde? Eu penso que, vamos lá ver, existem desafios que são muito locais, sei lá, da região do Algarve, que tem desafios diferentes da região norte, quer dizer, há desafios que são muito locais que cada um sabe de si e sabe o que é necessário fazer. Um projeto de irrigação, aqui, acolá, ou alqueira, seja o que for. E depois há desafios que eu penso que são cada vez mais, não só europeus, como globais. Eu penso que o aquecimento global é uma coisa que dificilmente se pode dizer isto é só um assunto para Portugal ou só um assunto para a Alemanha. É um assunto que nos toca a todos, com dimensões diferentes, é evidente, porque quando depois traçamos uma estratégia sustentável para este tal green economy, vai afetar as áreas que, por exemplo, têm uma maior extração mineira do carvão. Essas pessoas vão estar desempregadas e, portanto, é preciso resposta muito específica. Mas eu penso que grandes desafios como alterações climáticas, terrorismo, migração, digitalização da economia, isto são assuntos que eu penso que vão para lá da especificidade de Portugal ou da Espanha, ou seja, do que varia. Portanto, são grandes desafios que eu penso que nos próximos 10 anos vão condicionar quase tudo aquilo que temos de fazer. E é importante que, quando se fala desta transformação digital ou transformação verde, não se pense só nas tecnologias que estão por trás disso, se vamos fechar umas minas de carvão na Polónia, ou se vamos abrir uma mina de lítio em Portugal, porque o lítio é necessário para as baterias e tal, mas é preciso ir para além disso, ir para além daquilo que são as tecnologias e entender o papel das pessoas, dos humanos, e o que é que nós precisamos fazer como sistema de ensino. Estou a falar particularmente daquilo que me ocupa o meu tempo, o que é que nós temos de fazer para que damos as competências às pessoas, sejam aos jovens, sejam aos adultos, para poder participar ativamente neste processo de sociedade diferente que queremos. Será que nós queremos continuar a produzir da forma como produzíamos, sem atenção àquilo que é o impacto ambiental? Eu penso que ninguém quer fazer isso, não é? Porque estamos a falar, o que está em questão é a qualidade de vida de todos nós, não é? A própria existência humana. E, portanto, aí temos de trabalhar em conjunto, e eu penso que para que tudo isso se concretize,
Não basta haver grandes estratégias, uma boa estratégia industrial, uma boa estratégia de desenvolvimento da região do Algarve. Se a componente humana, se a componente de competências não for a base disso, podemos ter excelentes estratégias em que temos as melhores maquinarias do mundo. Se não tivermos lá os técnicos capazes de fazer as máquinas funcionar, os técnicos são capazes de intervir quando a máquina não funciona, pô-la a trabalhar, e quando falo máquina, estou a falar, posso dizer a mesma coisa sobre o sistema de saúde, se não tivermos enfermeiros bem formados, se não tivermos médicos com competências para poder responder àquilo que são as necessidades de pandemias, tudo isso, e portanto a parte das competências é fundamental em todas as áreas. E eu penso naquilo que são os grandes desafios agora na Europa, das alterações climáticas e digitalização da economia, aí então o sistema de ensino tem um papel fundamental, como disse, não só para os jovens, como também para equipar os adultos com as competências que são necessárias para terem vidas felizes e poderem participar ativamente na sociedade. Muito obrigada, João. Muito obrigada pelo seu tempo e acho que demonstrou bem De nada, paixão pelo ensino. Muito obrigada pelo seu de trabalho nada. e continuaremos a seguir o seu trabalho, está bem?